Seguimos agora para mais uma Digital Marketing Talks sobre a forma como a tecnologia potencia envolvimentos cada vez mais dinâmicos com os consumidores. Um debate moderado por João Tomé, editor de conteúdos da Cloudflarm e autor do podcast Made in Tech. Olá, bem-vindos ao nosso segundo painel esta manhã. Vamos falar sobre os desafios da cocriação de marcas e campanhas com criadores influencers. Ia dizer influenciadores, mas... temos connosco a Filipa Frias, PR and Influencers Manager da L'Oréal, e também o João Pedro Reis, diretor de marketing da Sograp. Portanto, duas indústrias bastante diferentes que nos vai dar aqui uma conversa garantidamente interessante. Eu gostava, se calhar, de começar, e podemos começar precisamente pela Filipa, aqui pela questão de o que é que a pandemia trouxe, ou seja, 2 anos trouxe de mudança nesta área. Ou seja, foi preciso adaptar, mas também, provavelmente, até os influenciadores mudaram um bocadinho, não? Foi um ano de aceleração gigante, não é? Para começar. Acho que nós, em 2 anos, acelerámos o que se calhar demoraríamos o dobro dos anos, se calhar, a acelerar, porque fomos obrigados a fazê-lo. Acelerar no sentido de mais pessoas, se calhar, online a ver também os conteúdos, mas também na relação depois com os influenciadores. Na relação com os influenciadores, na forma como levávamos os conteúdos até aos nossos consumidores, não é? No tipo de conteúdo que queremos levar, na sua relevância e também no tipo de plataformas que tínhamos de utilizar para chegar até ao consumidor, não é? Tínhamos, de repente, toda a gente em casa, os influenciadores em casa, os consumidores em casa, portanto foi... Mais difícil criar conteúdos estando em casa, não é? Sempre. Sim, sim. E os próprios influenciadores tiveram muito de se reinventar, não é? E nós também sempre os apoiámos nesse sentido. Houve sempre um grande trabalho de proximidade e de co-criação, ainda mais nessa altura. E depois também foi muito interessante perceber que havia potencial de comunicação em outras plataformas e em outros tipos de... E fomos muito além dos posts, não é? Começámos a fazer lives, começámos a fazer com influenciadores, sem influenciadores. Eu, por acaso, na altura, estava a trabalhar numa divisão que até era mais B2B, e foi um verdadeiro desafio porque falamos de um público que são os cabeleireiros, portanto, profissionais em casa, e que tivemos também de chegar até eles de outra forma. Eles também são nossos influenciadores e eles também tinham de chegar às suas consumidoras de outra forma. Portanto, sim, foram tempos de grande agilidade também e de grande e rápida adaptação para conseguirmos comunicar de forma eficaz e com relevância naqueles tempos que toda a gente estava em casa. Mas as mudanças ficaram, algumas delas, sendo que agora já não se tem de estar em casa, portanto a parte de estar em casa fechado já não estão tão presentes, mas algumas dessas mudanças ficaram? Sim, claro, acho não, tenho a certeza, houve muita coisa que ficou. Algum exemplo em concreto? O que está a acontecer e o que eu sinto que está a acontecer é, há cada vez mais, nós continuamos a mudar mais rapidamente, constantemente, não é? Se nessa época de pandemia o tipo de conteúdo que se fazia, o tipo de plataformas que se utilizava, foi muito rápida a mudança, agora isso continua a acontecer. Portanto, esta agilidade e esta adaptação à nova realidade ficou, sem dúvida. Isto do ponto de vista do nosso lado, não é? Depois também ficou este trabalho de nos adaptarmos rapidamente em conjunto com os influenciadores e com os criadores de conteúdo, também ficou. E é algo que nós valorizamos cada vez mais e eles também. Exato. E a utilização dos lives também se mantiveram? Portanto, a utilização dos lives também se mantiveram. Formatos mesmo do digital que se mantiveram? Sim, eu acho que os lives claro que na pandemia tivemos um boom de lives, depois sentimos que acalmou, que estagnou, e agora estamos a sentir a voltar de novo, curioso. Que é bastante interessante, é curioso. O João, precisamente, a Sograp não é uma marca que muita gente vê como usar influenciadores neste domínio, porque muita gente vê os influenciadores como ligados à moda, ligados ao estilo, mas a verdade é que o setor dos vinhos tem, desde há muitos anos, não com esse nome de influenciadores, mas tem pessoas, opinadores muito importantes, não é? Sim. E, portanto, estão na área digital, muitos deles hoje em dia, e também há esta relação
de tê-los aqui, de certa forma, a promover os vossos produtos. É esse o ecossistema que também tem do ponto de vista de criar marca no lado digital com criadores, certo? Sim, eu acho que a palavra é boa, ecossistema ou rede. Já existe uma rede antes do digital, não é? Portanto, do que toca aos críticos, que são os sommeliers, etc. Mas aquilo que o digital permitiu foi também nós como marca, com as nossas marcas, por exemplo, com o Mateus ou com o Sandman, nós conseguirmos chegar. O digital tem esta vantagem, nós trabalhamos com mercados de todo o mundo, portanto, nós trabalhamos, obviamente, Portugal, mas Estados Unidos, China, Austrália, etc. Portanto, temos um alcance grande e o digital permite estar nesses mercados com o orçamento ajustado ao volume que nós temos naquele mercado. Portanto, no passado, se calhar, estaríamos limitados a campanhas e essas campanhas só conseguimos fazer em alguns mercados onde temos muita escala. Agora não, agora conseguimos endereçar muitos mais mercados. E, de facto, conseguimos chegar àquele chefe num estado dos Estados Unidos como conseguimos chegar a um opinion leader na Austrália, que se calhar no passado era difícil chegar lá, porque tínhamos 3 ou 4 intermediários pelo meio e não chegámos lá. Portanto, isto também, para alguns deles, permitiu ganhar espaço, e nomeadamente para segundo, terceiro e quarto nível de Key Opinion Leader, porque os primeiros já têm as suas revistas, as suas publicações, mas para este nível que tem um grande alcance também, em alguns casos até mais proximidade com os consumidores, conseguimos chegar bastante. No que toca à pandemia, nós procuramos fazer provas online, foi um desafio grande. Mas também há criatividade aí, não é? Há alguma criatividade, mas depois traz-nos dificuldades. O vinho tem que ser servido à temperatura certa, nós temos que testar o vinho, cada garrafa tem que ser aberta e provada, portanto traz-nos alguma complexidade, mas conseguimos fazê-lo. Aquilo que, se calhar respondendo um pouquinho à pergunta do que é que ficou disto, foi, para nós, o digital era uma das componentes, não diria acessória, mas quase, e desde a pandemia passou a ser totalmente core na nossa estratégia e, portanto, passámos a ter que ter do nosso lado a inteligência sobre o que fazemos no digital. Antes era um acessório, hoje em dia é core, temos que saber os analytics, temos que saber tudo o que estamos a fazer, o retorno, porque o orçamento, esse sim, aumentou e aumentou de forma relevante, portanto temos que medir cada vez mais o retorno. Exato. E antes de entrar, se calhar, aí nos analytics, ou se calhar entrando já mesmo nos analytics, como é que se mede o sucesso? E pegando aqui também no exemplo da L'Oréal, como é que se mede o sucesso online? E como é que essas medidas têm evoluído? Ou seja, permite escolher quais os influenciadores em que se deve continuar a apostar ou não? Portanto, qual o impacto está a ter? Qual o social media, portanto, a rede social que está a resultar e está merece mais aposta. Hoje em dia fala-se muito no TikTok, por exemplo. Como é que os analytics ajudam a modelar o negócio? Muito. Eu começo por dizer que um dos maiores desafios que temos à data de hoje é a quantidade de plataformas que existem e que temos ou não de estar presentes. Portanto, eu acho que um dos fatores mais... Por prioridade, atualmente, por exemplo, para a L'Oréal, quais são as mais importantes? Instagram? Depende para que audiência que nós queremos comunicar. Portanto, se antes já era importante selecionarmos bem a audiência para quem queríamos falar, e eu estou a falar num período não tão ainda desenvolvido do digital, em que tínhamos uma quantidade de meios menor, comunicávamos por televisão, comunicávamos por revistas, comunicávamos por jornais, aí já era importante selecionarmos a audiência. Hoje em dia temos tudo, não é? Temos aqui um ecossistema digital que tem vários tipos de audiência, pessoas que captam o conteúdo de várias formas diferentes, portanto, esse é um desafio enorme e, portanto, a escolha da audiência e da persona para quem queremos falar com determinada marca ou mesmo com determinada campanha, nunca foi tão importante. Okay. É mesmo importante. Mas qual é o leque de diversidade do ponto de vista de plataformas? Mais usam? Sempre Instagram e cada vez mais TikTok, para uma audiência mais jovem. Sendo que em Portugal o Facebook e o Instagram continuam a ser as redes sociais número 1 e o Facebook continua a ser uma rede social muito interessante para uma audiência mais velha. E que, portanto, e há certas categorias que nós comunicamos que são mesmo para essa audiência. Portanto, tem mesmo de ser bem feita esta estratégia e começa tudo por aí. Nunca fez tanto sentido ter uma estratégia mais específica
para cada campanha, para cada lançamento. E o acesso a ferramentas que nos permitem perceber qual é que é a audiência de cada influenciador, que nos permitem perceber números que antes não tínhamos acesso, nomeadamente quantas visualizações é que esse conteúdo tem, normalmente, em média, por influenciador, qual é a taxa de engagement que esse influenciador tem, a idade, a geografia de quem o segue. Isso é tudo super interessante, porque no fim do dia conseguimos encontrar em cada influenciador exatamente qual é que é a audiência que queremos impactar com determinada marca, com determinada campanha. Portanto, temos hoje nas nossas mãos informação que nunca tivemos. Portanto, eu acho que isso foi das maiores evoluções nos últimos tempos, é termos esta data que nos permite selecionar os perfis de outra forma. Vem de ferramentas ou dos próprios influenciadores? Ferramentas. Nós utilizamos o Tracker. Utilizamos o Tracker, é uma das ferramentas que utilizamos. Eu utilizo diariamente, não faço nada sem passar por lá. Houve alguma coisa que mudou do ponto de vista de, se calhar, os seguidores já não é o mais importante, a interação e os likes ou as visualizações de vídeos é o mais importante? Houve alguma coisa que mudou? Está sempre a mudar, não é? Neste momento temos o algoritmo louco, não é? Está sempre dependendo da plataforma também. Dependendo da plataforma, temos um algoritmo que funciona para umas coisas e para outras não. Portanto, andamos sempre aqui. E agora cada vez mais, não é? Está sempre a mudar. Portanto, tivemos uma situação bastante interessante no início do ano, que foi mais visível para nós desde janeiro, que foi quando o Instagram começou a querer e a pedir vídeo, não é? O Reels, não é? O chamado Reels, Reels, a concorrer com o TikTok diretamente. Isto para os nossos influenciadores e para alguns criadores de conteúdo, falando especificamente de criadores de conteúdo já era óbvio, não é? Para outros influenciadores não era tão óbvio e foi uma grande mudança no tipo de conteúdo que faziam, porque estavam habituados a fazer muito imagem, para post e depois também associavam o vídeo muito a TikTok. Okay. Ainda não é óbvio que queriam ter em TikTok ou queriam fazer Reels. Reels também exigiam um tipo de edição diferente, um tipo de equipa diferente por trás de algumas criações de Já conteúdo. agora não existe a perguntar, os Reels, no caso do Instagram, resultaram na perspectiva que os influenciadores estão a usar mais Reels do que os posts normais ou as stories, ou nem por isso? Aumentou bastante. Já vemos agora, a partir mais ou menos de junho, eu senti uma mudança enorme no tipo de conteúdo. Vocês fazem mais Reels e eles têm mais sucesso nesse sentido? Aumentou o número de... O KPI também é outro, não é? Quando olhamos para Reels, o KPI, obviamente, de engagement é importante, mas depois temos a parte de video views, não é? Claro. Que é o que prende a pessoa aos Reels, não é? É esse tipo de KPI e perceber se está a chegar ao número de pessoas que quer, se realmente o vídeo foi bom, se não foi, se está a funcionar para a audiência ou não. Foi muito interessante mesmo, porque no início do ano nós propunhamos o vídeo para algumas marcas e havia muito... Não, eu não faço vídeo, não funciona bem com a minha audiência. Foi impossível não aderir. Foi impossível, porque a rede social... Mas o público também está a aderir? Tá, sim, nós sentimos que sim, mas há grandes desafios quando falamos de vídeo, cada vez mais, não é? É outro campeonato. Disputar, é outro campeonato, sim. Até a nível financeiro. Sim, custa mais, não? Sim. E mesmo vou tocar agora no tema da cocriação e da autenticidade do conteúdo. Nós começámos por ajudar muito neste caminho com o vídeo, por orientar muito para a mensagem que queremos passar, para determinada campanha e estamos num ponto em que temos de continuar a manter a autenticidade desse tipo de conteúdos. Eu acho as marcas... O vídeo traz desafios aí, não é? Porque o que era uma fotografia, a pessoa tem que comunicar, claro. Quem não tem jeito para comunicar perde a autenticidade. Portanto, pode ser complicado. Sim, não é? Nós queremos no fim do dia que a audiência, para quem eles comunicam, que é deles, não é? Que para nós é super interessante, mas no fim do dia eles é que sabem o que é que a audiência deles gosta e querem, obviamente, que continuem a segui-los, não é? Portanto, temos de encontrar aqui sempre um casamento perfeito entre o tipo de conteúdo que eles gostam de fazer e que estão a descobrir agora com o vídeo cada vez mais o que é que querem fazer e nós entrarmos também nesse caminho e co-construir. Claro, é preciso avaliar também caso a caso, não é? Claro. Precisamente no caso da Sograp, pedia também aqui a questão dos analytics e como selecionar as plataformas e também quais as plataformas em que apostam mais.
Uma das coisas que nós temos para nós muito claro é que temos que estar nas plataformas onde estão três públicos. Portanto, o consumidor, onde estão os críticos e onde estão também os nossos clientes, nomeadamente restaurantes, sommeliers, etc. Portanto, esse é o target. E por isso nós tendemos a evitar ir para a latest trend ou fad, porque não sabemos se são só os pioneiros que lá estão ou se é de facto o nosso público, e por isso de facto em termos de prioridade continuamos a ter o Facebook e o Instagram como grandes prioridades. Ainda não estão no TikTok, portanto? Ainda não estamos. Bom, não é bem verdade, porque as nossas marcas estão no TikTok. Portanto, temos muitas pessoas que, aliás, nós falamos de influencers, mas muitos dos nossos influencers não são pagos, não é? As pessoas gostam de partilhar vídeos. Ainda ontem estava a checar temos quase 1 milhão de referências a Mateus Rosé no TikTok e não temos nenhuma estratégia para o TikTok as we speak, não é? Portanto, isso acontece de forma orgânica. Mas não estamos só nessas, porque há também muitas plataformas, se quiserem redes sociais ou plataformas à la Booking, por exemplo, para seleção de vinho. Portanto, onde os vinhos são avaliados e onde temos algumas com milhões de consumidores que vão todos os dias ver os vinhos, ver as avaliações, etc. Tem todos os riscos inerentes às plataformas de avaliação, não é? Porque estão todos os consumidores e mais alguns. Mas também é importante estar lá e aí também, obviamente, com vídeo. Depois, o que nós vemos é que a qualidade do conteúdo, no que toca ao Instagram, tem que ser sempre uns níveis superior, não é? Portanto, o engagement, a disponibilidade das pessoas para verem conteúdo, nomeadamente de vídeo, no Facebook tende a ser menor. No Instagram a exigência é enorme. E aqui já estamos a falar, por exemplo, não só de marcas como Mateus, mas também de marcas de topo. Ou seja, grandes marcas de grandes vinhos, hoje em dia, estão no Instagram, publicam vídeos sobre as suas vindimas e alguns vídeos, a maioria dos consumidores vão dizer que são aborrecidos, mas para quem entende de vinho são espetaculares, porque falam sobre o clima, sobre como é que foi aquela vindima. E, portanto, a exigência, de repente, explodiu, não é? Sobretudo no Instagram. Isso implica, ou seja, mais qualidade implica, se calhar, serem curtos e mais produzidos, mais cuidadosos, é nesse sentido? Sim, mais produzidos, não perdendo a autenticidade, até porque muitas vezes temos pessoas que não são propriamente pessoas com grande media training que estão a falar, mas são autênticas, são de facto as pessoas que fazem o vinho, não é? Portanto, temos... Só uma pessoa desse género que poderia, se calhar, comunicar de forma tão natural esse tipo de temas. Tem algum influenciador principal neste mundo da co-criação ou da criação, inclusive nas redes sociais? Depende muito, lá está, das marcas. No que toca às marcas de vinhos, digamos, de topo, não temos co-criação. Na verdade, podemos ter um ou outro caso em que fazemos jantares vínicos com o restaurante e, portanto, partilhamos também essas provas. Portanto, aí sim há uma co-criação com um espaço, com o restaurante. Mas no que toca às marcas mais massificadas, como, por exemplo, Mateus, temos dezenas de influenciadores. E, portanto, a ideia também é um bocadinho essa, é não escolher apenas um influenciador, escolher uma base relativamente grande para poder chegar a públicos diferentes. E porque temos territórios de marca muito bem definidos. Temos, por exemplo, um território de viagens e, portanto, há influências focadas nas viagens. Temos um território mais de moda e lifestyle e descontração e, portanto, também temos influências mais focadas aí. Portanto, varia muito de acordo com o território de cada marca, digamos assim. Sim. E, se calhar, também varia a plataforma, ou seja, dentro de cada área, uma plataforma, se calhar, é mais eficaz do que outra. Por exemplo, há diferenças aí, não sei se o Instagram, se calhar, mais para o lifestyle, se calhar depois há outros modos, um YouTube, não sei, coisas mais longas, portanto, varia, não é? Sim. O nosso foco tende a ser muito Instagram, porque é onde nós temos, para os conteúdos de vinho, tendem a ser mais curtos, provavelmente, ou seja, não há... As pessoas que querem uma explicação mais longa já vai ser um nicho muito pequeno. Essas pessoas são as pessoas que já estão a provar o vinho anyway e que se calhar até se deslocam para ir a uma prova de vinhos. Portanto, tendemos a ter conteúdos mais curtos e daí o foco ser tanto Instagram. YouTube, tendemos a levar vídeos de lançamentos de novos produtos, por exemplo, ou até de novas colheitas, em que se calhar já são vídeos de 5, 6 minutos, mas são mais técnicos e, portanto, aí até vai para um público muito profissional. Não é? O tempo é um desafio. Mesmo, por exemplo, no caso da L'Oréal, fico curioso em saber como é que se escolhe os influenciadores. Ou seja, presumo que essa métrica e tipo de escolha varia de produto, mas também tenha variado ao longo do tempo. As ferramentas evoluíram, mudaram. Como é que se seleciona entre um grande influenciador que é muito mais caro, mas que se vai chegar a muito mais gente, e os chamados micro-influenciadores, ou influenciadores com menos seguidores, mas que também são importantes para gerar marca? Como é que se gera
Fazemos sempre um mix. O mix é importante. Nós temos, claro, as influenciadoras maiores e que já estão alocadas a determinadas marcas e com essas marcas estão e não falam de outras. Tentamos sempre separar um bocadinho o território de cada marca e associar determinadas influenciadoras e criadores de conteúdos a essa marca conforme a persona da marca, não é? E o que é que ela representa. E depois complementamos essas influenciadoras maiores e que estão, por assim dizer, mais fixas a essas marcas, com tribos, às vezes com um menor número de seguidores, mas às vezes também com um engagement muito, muito interessante. E que nós chamamos, temos, por exemplo, em Nix, temos uma squad de prós, portanto, são uma squad de make-up artists que tem uma comunidade de seguidores muito interessante, de mulheres e homens interessadíssimos em maquilhagem e que também são muito autodidatas e, portanto, tudo o que estes prós comunicam Nix é precioso para nós, não é? Há um lado muito genuíno também, não é? Sim, é uma tribo. Em Nix temos muito este lado de tribo que é interessante e começamos a ter cada vez mais em algumas marcas da L'Oréal. Temos em Nix, temos, por exemplo, em Redken, que é uma das marcas que trabalhei do mercado profissional. Há claramente uma tribo também de cabeleireiros que se identifica com Redken, com o estilo de Redken. É muito, muito interessante. Portanto, vou voltar atrás, fazemos um mix de maiores que já estão mais fidelizadas e com a marca e um pouco mais pequenas, mas com maior engagement, porque no fim do dia não são só as video-views que interessam, não é? Exato. Eu acho que isto é muito importante realçar. O engagement continua a ser fundamental. É assim que nós sentimos e medimos se efetivamente o que estamos a fazer é interessante para aquela audiência ou não é. Não é? Se estamos a fazer um bom trabalho de conteúdo. E há bocado queria pegar só no tema do tempo, o que estavas aqui a falar. Eu acho que o tempo é um dos grandes desafios que temos cada vez mais. As pessoas, temos um tipo de consumidor, principalmente as camadas mais jovens, muito impaciente. Nós vivemos nós sentimos isto, há um scroll impaciente, não é? Se não se agarrar logo a pessoa que está a ver, não é? Perde-se rapidamente. Perde-se. Isto é um desafio para estes conteúdos, principalmente para vídeo. Sim. Diria que o TikTok é muito... Está focado nisso, de agarrar logo. Se uma pessoa não gostar, passa para a frente. Portanto, esse imediatismo também está presente. E acho que vai haver um caminho interessante e trabalhoso para as marcas e para os influenciadores, que é de que forma é que não faz sentido termos cada vez mais conteúdos para um tipo de plataforma. O mesmo conteúdo, a comunicar o mesmo produto, a mesma pessoa, se calhar, numa plataforma a falar de uma forma e, por exemplo, num TikTok a falar de outra forma. Porque a pessoa que está lá, nós temos uma multiplicidade de consumidores nestas plataformas que hoje em dia vivem a experiência de olhar para o produto, pensar que o quer comprar e até comprar, é tudo diferente. Temos consumidores a fazer este processo, todos eles nas plataformas, de formas diferentes. Portanto, há cada vez mais uma necessidade de pensarmos muito bem se aquele conteúdo que estamos a fazer para um Instagram é apropriado para um TikTok. Claro. E aí debatemos com o tema do tempo, com o tema do tipo de conteúdo, com a criatividade, porque cada plataforma quer uma coisa, não é? Quer um tipo de conteúdo. E o TikTok se calhar veio fazer uma disrupção aí do conteúdo. Pegando no exemplo da Sograp, como é que vocês também selecionam, já falámos um bocadinho sobre isso, a questão de selecionar influenciadores, mas se calhar há aqui uns maiores, outros mais pequenos, que também importa, dependendo do mercado que queiram atingir, selecionar, não é? Sim, eu acho que há vários níveis, na verdade são mesmo muitos níveis. Há aqueles que são muito famosos e que uma mera aparência num evento já é de si relevante e, portanto, tudo aquilo que nos pode trazer é aquele conteúdo muito específico. E essa é uma componente que nós também valorizamos no regresso ao novo normal, que é conseguimos misturar tudo, ou seja, temos um evento em que juntamos influências mais relevantes, os mais pequenos ficam todos contentes, estão lá os mais relevantes, e por isso também criam melhor conteúdo, o conteúdo é mais autêntico, estão ali com a marca, portanto isso é uma componente importante
misturar, mas como dizia, temos estes grandes, e os grandes, podemos falar também dos pequenos serem imprevisíveis, mas os grandes também podem ser imprevisíveis. Depois temos um conjunto, acho eu, um segundo nível muito profissional, que fazem os seus próprios conteúdos, não querem sair muito da sua linha, digamos, editorial, se quisermos, e nós entramos porque gostamos dessa linha e, portanto, entramos nesse contexto sem ser forçado, portanto, de forma autêntica. E depois há um nível daí para baixo que, ou se calhar um terceiro nível em que nós temos que ajudar a criar conteúdo, e por daí se calhar até os juntamos e fazemos eventos em que estamos vários e cada um faz o conteúdo ao seu estilo, mas com uma base comum. E depois há um conjunto de micro, que no fundo são geridos mais através de plataformas e que são um bocadinho imprevisíveis, não é? Porque, por um lado, dão um alcance enorme. Esse alcance, em alguns casos, e tentamos acreditar nas métricas, mas algumas podem ter fake bots, fake likes, etc., que é uma realidade. Mas também tentamos estar um bocadinho em cima disso, mas depois não sabemos que mensagem é que vai sair, não sabemos se o briefing é bem entendido, se falam bem do vinho, e depois há os consumidores de vinho, alguns tendem a ser muito críticos na maneira como se fala de vinho, claro. E portanto se for mal descrito, pode desacreditar também um bocadinho o produto. Dá para ter cuidado também com essa seleção, não é? Sim. Precisamente. O nosso tempo chegou ao fim. Muito obrigado aos dois. Podíamos continuar aqui a falar sobre este tema. Obrigado e seguem mais sessões.